Eu recriei o Clash Royale uma semana. Mas antes de começar o vídeo eu queria agradecer a vocês, pelo canal ter chegado em 1000 inscritos, mesmo só tendo 4 vídeos upados aqui, mas eu prometo que nesse final de ano eu vou estar trazendo vídeos novos aqui pro canal mais constantemente. O Clash Royale sempre foi um dos jogos mais famosos de celular e que basicamente quebrou a internet alguns anos atrás, sendo um jogo bem simples de estratégia que praticamente qualquer um consegue jogar, desde uma criança até um adulto. Só que nesses últimos meses o jogo renasceu do nada, um jogo que muitas pessoas nem lembrava direito voltou a ser um dos jogos mais jogados do mundo. Então olhando isso eu decidi tentar recriar ele em apenas uma semana. Que foi uma coisa que eu sempre quis tentar, mas eu nunca tive coragem de fazer por ser um jogo muito complexo. Mas como eu melhorei bastante como deve nesses últimos meses, eu acho que chegou a hora de tentar fazer esse jogo. No primeiro dia eu decidi focar em fazer algumas artes para só depois programar o jogo. Eu sei que o certo seria programar e depois fazer as artes, mas na minha opinião é melhor ir fazendo os dois ao mesmo tempo. A primeira coisa que eu queria fazer foi a arena do jogo, então eu fui ver as arenas do Clash para ver a que eu iria fazer. No final eu acabei decidindo que eu ia tentar fazer a arena real, que é uma das mais conhecidas e uma das mais padrões do jogo. A única coisa meio chata de fazer dela são esses castelos que podem ser um pouco mais difíceis de se fazer. E o resultado ficou assim: para economizar tempo eu decidi fazer só um dos lados da arena e depois só espelhar pelo outro lado. E pros castelos eu não fiz nada demais porque não é uma parte muito importante do jogo. Depois disso eu ainda tive tempo para fazer uma carta pro jogo, e a que eu decidi fazer foi a do Cavaleiro, que é um personagem que todo mundo conhece, e ele ficou assim, bem melhor do que eu imaginei que ele ia ficar. Depois eu fiz ele em outro ângulo, para fazer as animações dele no segundo dia. No segundo dia eu fiz as animações de andar e de atacar do Cavaleiro, que ficaram assim. E já aproveitei também para fazer a carta do Cavaleiro e a barra de vida das tropas. Então por enquanto acabou as artes, agora o objetivo é programar o básico do jogo. Para programar o jogo eu vou usar o Code, que é uma engine para celular muito boa, e que eu sempre uso para fazer meus jogos. A primeira coisa que eu quis fazer foi botar o touch para soltar as cartas na arena, que não demorou muito para fazer, e ficou assim. Obviamente as tropas ainda só ficam paradas porque eu ainda não configurei a inteligência delas. Depois disso eu comecei a fazer o slot de cartas, que eu só consegui terminar uma parte, e deixei para fazer depois quando eu fizer mais tropas. O dia 3 foi o dia mais chato até agora, porque praticamente foi só ficar fazendo função e cálculo para as tropas andarem certo na arena. Eu sei que parece fácil fazer, mas é uma das partes mais difíceis de fazer por causa dos cálculos. Eu acabei não gravando eu programando, mas o resultado ficou assim, e eu deixei para botar as animações em outro dia. No resto do dia eu fiquei programando a colisão e a vida das tropas, que foram bem chatas para serem feitas, mas no final ficou assim, explicando mais ou menos o que cada círculo faz. O círculo branco detecta algum inimigo próximo. O círculo vermelho detecta se tem um inimigo no alcance para dar dano, e o quadrado preto é a colisão do Cavaleiro. Obviamente o jogo final não vai ficar com esses círculos em volta das tropas. Eu só mostrei aqui para vocês verem como funciona a programação do jogo. No dia 4 eu comecei a trabalhar mais o jogo, botando as animações nos personagens, e fazendo o time vermelho, e também comecei a fazer o mais difícil, que é fazer a inteligência das tropas. Eu não gravei nada do que eu fiz até porque eu fiquei mais de 5 horas programando e quase desisti do projeto de tão difícil que foi, mas no final ficou assim. E aqui o jogo base tá praticamente pronto, que era o mais difícil de se fazer.
Agora o objetivo é fazer o Elixir e novas tropas pro jogo, só que infelizmente não deu mais tempo para fazer nada no dia 4, então eu vou deixar isso pro quinto dia. A primeira coisa que eu fiz no quinto dia foi as torres que ficaram assim, a torre da princesa, e a torre do rei. Depois disso eu já adicionei elas no jogo e botei para elas darem danos de longa distância. Depois eu fiz o sistema de Elixir que foi bem fácil de fazer, e já tá funcionando certinho. Como eu já terminei as partes que faltavam, agora eu vou começar a fazer novas tropas, começando pela Mini P.E.K.K.A que é uma das minhas cartas preferidas, e ela ficou assim. Depois eu fiz as animações dela e já adicionei ela no jogo. Como ela ficou bem forte, eu decidi adicionar uma tropa para derrotar ela, que acabou sendo os esqueletinhos, que ficaram assim. E para terminar o dia eu decidi fazer uma carta que atira de longa distância, e a carta que eu escolhi foi as arqueiras, que ficaram assim. Então até o jogo já tem 4 tropas. No próximo dia eu vou adicionar mais 4 cartas. No dia 6 eu comecei fazendo uma condição de vitória que, por caso você não saiba, é uma carta que vai direto para construções, e a carta que eu decidi fazer foi um gigante, que ficou assim. E para atrasar ele eu fiz a gaiola do Goblin Brigão, que é uma construção, e ela ficou assim. E para terminar o deck eu fiz o Bárbaro e os Goblins Lanceiros. Para terminar o dia eu fiz o ciclo de cartas e fiquei fazendo também a inteligência do time vermelho, que demorou bastante para fazer, então o jogo já dava para ser testado. Antes da gameplay eu queria lembrar a vocês que esse jogo não é um projeto sério, é só um jogo que eu fiz pro vídeo e que provavelmente deve ter alguns bugs ou algo tipo. Então foi isso. Caso vocês gostem do vídeo eu posso estar fazendo uma parte 2, e se alguém tiver uma sugestão de vídeo novo deixe aí nos comentários que nesse final de ano eu vou tentar trazer mais vídeos aqui pro canal.